Durante mais de 2000 anos, o mundo acreditou que o túmulo de Alexandre o Grande havia se perdido para sempre. Um dos maiores conquistadores da história simplesmente desapareceu, deixando para trás um dos maiores mistérios da arqueologia. Mas em 2018, uma descoberta chocante sob as ruas de Alexandria, no Egito, reacendeu uma pergunta que assombra historiadores até hoje. Onde está o corpo de Alexandre o Grande? Um sarcófago negro gigante, selado há séculos, foi aberto ao vivo diante do mundo. O que havia dentro não era o que ninguém esperava, e quanto mais os cientistas investigavam, mais o mistério se tornava perturbador. A descoberta moderna em Alexandria. No início de julho de 2018, trabalhadores da construção civil que cavavam na rua Al-Carmeli, em Alexandria, atingiram algo que não esperavam. Eles estavam trabalhando no movimentado distrito de Sidi Gaber, limpando uma trincheira, quando sua máquina de repente travou contra algo mais duro que o calcário. O que eles haviam atingido não era entulho, era a tampa de um enorme caixão de granito preto. Esta coisa não era uma caixa de enterro comum. Tinha quase 9 pés de comprimento, pouco mais de 5 pés de largura, cerca de 6 pés de altura e pesava perto de 30 toneladas curtas. Foi encontrado a 16 pés abaixo do nível da rua, em um terreno que outrora pertenceu à antiga Alexandria Ptolomaica. No momento em que os inspetores locais o viram, pararam tudo e chamaram o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. Suas medições confirmaram o que todos esperavam. Era o maior sarcófago intocado já encontrado na cidade. Quase imediatamente, as manchetes em todo o mundo explodiram. As pessoas perguntavam se finalmente era isso. A tumba, há muito perdida, de Alexandre o Grande, havia sido encontrada. A teoria fazia sentido. Um caixão gigante selado, bem perto de onde costumava ser o bairro real, a área que outrora abrigava o mausoléu de Alexandre. Mas os arqueólogos rapidamente alertaram para não se deixarem levar. O solo úmido e instável de Alexandria muitas vezes move as coisas para longe de onde foram originalmente enterradas. Para manter o público calmo e curioso, as autoridades egípcias fizeram uma escolha ousada. Eles agendaram uma abertura pública em 19 de julho de 2018 e transmitiram tudo ao vivo. Quando um guindaste finalmente levantou a tampa de pedra, o que saiu primeiro não foi um tesouro. Foi uma onda de fedor tão forte que fez algumas pessoas sentirem náuseas. O cheiro vinha de séculos de água subterrânea e esgoto que haviam vazado para dentro. E dentro da lama marrom avermelhada, 3 esqueletos começaram a aparecer. 2 homens e uma mulher. Não havia máscaras de ouro, nem nomes reais esculpidos na pedra, nem símbolos de poder. Apenas pedaços de folha de ouro, fragmentos de linho e cerâmica quebrada. Os ossos levantaram mais perguntas do que respostas. Um dos homens tinha uma fratura em forma de estrela no crânio, como se tivesse sido esfaqueado ou atingido por uma flecha. O crânio da mulher tinha um buraco de um antigo procedimento cirúrgico chamado trepanação, onde parte do crânio é cortada e a pessoa realmente sobrevive. Esse tipo de cirurgia é tão raro no Antigo Egito que menos de uma dúzia de exemplos foram documentados. Os restos mortais foram rapidamente transferidos para o Museu Nacional de Alexandria, onde os cientistas começaram a escanear cada esqueleto usando máquinas de tomografia computadorizada. Os exames foram publicados em 2024 em um periódico liderado pelo Smithsonian. Eles confirmaram as lesões e revelaram minúsculos anéis de crescimento nos dentes das vítimas. Esses anéis tornaram-se a chave para algo ainda mais importante: testes químicos. Esses testes levaram a um avanço em maio de 2024, em uma grande conferência de arqueologia organizada pelo Centro de Pesquisa Americano no Egito. Uma equipe de pesquisa da Universidade de Alexandria apresentou resultados de isótopos de estrôncio dos esqueletos. Esses isótopos, que agem como impressões digitais químicas, foram comparados com uma linha de base de 7.500 anos da água do delta do Nilo, retirada de amostras do leito do lago próximo. Todos os 3 resultados caíram solidamente dentro dessa faixa local do delta. Isso significava que nenhuma das 3 pessoas enterradas no caixão havia crescido na Macedônia, de onde Alexandre veio. Eles passaram a infância no Egito, e isso praticamente matou a teoria de que Alexandre estava na caixa. Os ossos pertenciam a moradores locais, não à realeza das terras altas gregas. Outros resultados de laboratório
também apoiaram isso. A datação por carbono mostrou que os ossos eram do final do período ptolomaico ou início do período romano, cerca de 200 anos após a morte de Alexandre. Os cientistas não encontraram nenhum sinal dos materiais de embalsamamento normalmente usados na realeza. A análise de DNA, que ainda está em andamento, sugere que os dois homens podem ter sido irmãos, enquanto a mulher não era parente, possivelmente uma esposa. Até os pequenos quadrados de ouro encontrados no caixão revelaram-se não ser decorações militares, mas simples amuletos funerários produzidos em massa para enterros comuns. Então, por que um caixão de granito tão maciço para pessoas comuns? A resposta pode estar nos detalhes. Marcas de ferramentas nas paredes mostram que a cavidade original havia sido alargada para caber mais de um corpo, provavelmente reutilizando um caixão de alta qualidade a um custo menor. E a localização deu outra pista. O local fica bem na borda de um antigo cemitério, que foi transformado em área residencial após a Segunda Guerra Mundial. Nos tempos antigos, aquele bairro era acessível para mercadores abastados ou oficiais da Marinha que podiam ostentar algo grandioso, mesmo que não fossem da realeza. No final de 2024, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito publicou seu relatório final. O gigante caixão preto de Sidi Gaber foi de fato uma descoberta notável, mas não tinha ligação com Alexandre, o Grande. Provavelmente abrigava uma família local rica, possivelmente com algum histórico militar, que viveu e morreu em algum momento entre 100 a.C. e 50 d.C. Aquele líquido avermelhado e pantanoso lá dentro não era uma maldição ou elixir antigo, apenas séculos de escoamento contaminado. Que a tampa permaneceu fechada todo esse tempo simplesmente porque ninguém pensou em saquear uma sepultura simples e sem marcação enterrada sob um estacionamento. Mas a história não terminou aí. Este caixão, apesar de não ser o de Alexandre, despertou a curiosidade global de uma forma que nenhum comunicado de imprensa jamais conseguiria. Nas semanas após a transmissão ao vivo, as buscas online pela tumba de Alexandre atingiram o nível mais alto em 10 anos. O Departamento de Arqueologia do Egito recebeu um aumento no orçamento. Universidades de todo o mundo, de Paris a Perth, começaram a solicitar licenças para pesquisar áreas próximas com radar de penetração no solo. Mas se esta não era a tumba de Alexandre, então onde está seu verdadeiro local de descanso? Para responder a isso, temos que voltar mais de 2000 anos, a uma época em que seu local de sepultamento não era apenas conhecido, mas visitado por imperadores. A morte de Alexandre e o roubo do corpo. O capítulo final de Alexandre o Grande começou em uma noite quente na Babilônia, em junho de 323 a.C. Ele tinha apenas 32 anos, mas após 12 anos seguidos de campanhas militares brutais, marchas ininterruptas e ferimentos de batalhas antigas, seu corpo estava desgastado. Naquele verão, algo o atingiu com força. Ele desenvolveu febre alta, dores abdominais terríveis e lentamente perdeu a capacidade de se mover e falar. Seus generais ficaram por perto, esperando por instruções, mas antes que qualquer um deles pudesse concordar sobre quem deveria liderar em seguida, Alexandre se foi. Hoje, médicos que analisam registros antigos acreditam que provavelmente foi uma infecção intestinal mortal, como tifo, ou de uma forma letal de malária. Uma revisão de 2022 em Historical Perspectives in Medicine aponta que seus sintomas, na verdade, correspondiam muito melhor a essas doenças do que os antigos rumores de envenenamento jamais corresponderam. Mas a única nota oficial que temos da corte diz: ao pôr do sol, o rei estava sem fala. Muito antes de sua morte, Alexandre já havia feito planos para onde queria ser enterrado. Após sua famosa jornada pelo deserto até o oásis de Siwa, o oráculo de Zeus Amon o declarou um filho divino. Alexandre acreditou piamente nisso. Ele decidiu que sua tumba deveria ser construída bem ao lado do templo de Arenito, daquele oráculo, um lugar onde egípcios e gregos adoravam o mesmo Deus, apenas sob nomes diferentes. Mas sua morte súbita lançou tudo no caos. Sua esposa, Roxane, estava grávida. Seu meio-irmão, Arrideu, tinha sérios problemas mentais. Ninguém ao seu redor tinha autoridade para garantir que seus desejos de sepultamento fossem realmente seguidos. Isso deixou um vácuo de poder. E Perdicas, o principal general do exército, interveio. Ele ordenou a construção de um enorme carro funerário, algo tão grandioso que enviaria a mensagem de que o império ainda estava intacto.
Egito. O historiador Diodoro Sículo descreveu-o como uma estrutura de madeira de 40 pés de comprimento, coberta com placas de ouro, mantida unida por pregos com pontas de esmeralda e encimada por um telhado em forma de templo. Era coberto de seda roxa e brilhava sob o sol. Era tão maciço que foram necessários 64 mulas apenas para movê-lo. O comboio funerário deixou a Babilônia por volta do final da estação seca em 322 a.C., avançando a apenas 2 milhas por hora, mas o corpo não estava apenas sendo transportado, era um símbolo. Quem chegasse ao destino final com os restos mortais de Alexandre poderia alegar ser seu verdadeiro herdeiro. Mas o comboio não foi para onde deveria. Nunca chegou à Macedônia. Um comentário de Cambridge de 2024 sobre fragmentos recém-estudados dos diários reais mostra que algo estranho aconteceu. Os registros de viagem saltam subitamente da região da Cilícia para um local perto de Damasco. Esse desvio não fazia sentido se o plano era ir para o norte. Mas faz todo o sentido quando você descobre que Ptolomeu, um dos generais mais próximos de Alexandre e então governador do Egito, tinha um plano. Ele estava esperando no porto de Dor com soldados e navios. Ele convenceu a escolta funerária a mudar de curso. O que parecia uma guarda de honra militar era, na verdade, um sequestro. Esse único movimento desencadeou a primeira das guerras dos diádocos, enquanto os antigos generais de Alexandre lutavam pelo controle de seu império. Mas a aposta de Ptolomeu funcionou. Ao redirecionar o carro de ouro para o sul através de Gaza e depois subindo o Nilo até Mênfis, ele se fez parecer o guardião que Alexandre havia escolhido. Apenas 10 anos depois, registros em Alexandria já o chamavam de Sóter, ou Salvador. Em pouco tempo, o corpo e o sarcófago de ouro foram movidos mais uma vez, desta vez para Alexandria, para a nova tumba real conhecida como o Soma. Aquele santuário tornou-se algo que os outros sucessores nunca poderiam igualar. Enquanto isso, o templo em Siwa foi deixado para trás. A estrutura ainda mostra sinais de que uma tumba havia sido planejada ali. A plataforma de pedra tem marcações onde a construção começou, mas nunca foi terminada. Um corredor estreito atrás do santuário aponta para o solo, mas nunca foi totalmente explorado. Desde 2023, a Autoridade Nacional de Sensoriamento Remoto e Ciências Espaciais do Egito tem usado lidar montado em drones para escanear a área. Em fevereiro de 2025, sua cientista-chefe, Iman Gonin, revelou que haviam detectado 2 câmaras ocultas a cerca de 30 pés abaixo da superfície, uma circular e outra retangular, ambas alinhadas com o caminho cerimonial original. A busca pelo túmulo de Alexandre. 15 temporadas de escavação nos jardins Shalalat de Alexandria transformaram um parque tranquilo da cidade em um labirinto de passarelas de madeira e bombas de água barulhentas. Tudo está sob a liderança cuidadosa da arqueóloga grega Calliope Limnaeus Papacosta. Ela começou esta escavação em 2009 usando apenas um scanner de solo portátil. Hoje, sua equipe envia pulsos elétricos de baixa voltagem para a Terra e alimenta os sinais em uma plataforma de tomografia de Moons montada em um caminhão. Juntas, essas ferramentas criam imagens tênues do que está enterrado abaixo. Paredes, câmaras vazias, passagens, a cerca de 20 pés abaixo das ruas atuais. Essas profundidades correspondem ao layout do bairro real de Alexandria durante o período helenístico. Então, em março de 2024, uma daquelas formas subterrâneas estranhas finalmente valeu a pena. Uma estátua de mármore sem cabeça foi retirada de uma trincheira mal larga o suficiente para uma porta. A figura tinha uma postura heróica, a vestimenta do ombro presa, com o clássico cabelo estilo Alexandre fluindo pela testa. Tanto o Greek City Times quanto a Newsweek relataram a descoberta, citando a esperança silenciosa de Papacosta de que a mão que faltava na estátua um dia segurasse uma lança. Apenas um mês depois, 3 tambores de coluna de granito rosa apareceram ao longo da mesma trincheira. Seu tamanho e layout correspondiam às dimensões da estoa que se acredita cercar o mausoléu público de Alexandre. Isso sugere algo monumental enterrado sob o tráfego atual da rua Nob Daniel. A escavação não é fácil. Areia úmida e edifícios de apartamentos modernos limitam a profundidade que a equipe pode cavar. Mas eles já descobriram um túnel de drenagem pavimentado com basalto, uma piscina cerimonial
cerimonial revestida com xisto verde importado de Assuan e os restos de uma arcada que agora fica um andar inteiro abaixo do lençol freático. Cada descoberta reforça a teoria crescente de que a tumba de Alexandre, ou pelo menos um santuário heróico construído em sua honra, ainda pode estar sob essas árvores. No entanto, nenhum sarcófago foi encontrado. Papa Costa alerta que escavadeiras podem ter destruído o local principal há muito tempo, mas em seu relatório de 2024 ao Instituto Helênico de Pesquisa, ela deixa uma coisa clara: ainda há um sinal forte de uma grande câmara abobadada no subsolo. Enquanto a equipe de Papa Costa cava sob a costa egípcia, a outra grande frente na busca está acontecendo a cerca de 900 milhas a noroeste, no Monte Casta, em Anfípolis, Grécia. Este enorme local de sepultamento foi descoberto em 2012. Todo o monte é cercado por uma parede de mármore com mais de 1.600 pés de comprimento, algo inigualável em qualquer outro local de sepultamento do final do século IV a.C. Na entrada, os visitantes são recebidos por estátuas de esfinges desgastadas. No interior, há uma passagem entre duas donzelas de pedra de 6 pés de altura com pés calçados com sandálias. Um mosaico detalhado no chão mostra Perséfone sendo abduzida, um símbolo ligado à morte e ao renascimento. Quando os escavadores finalmente chegaram ao poço central em 2015, encontraram ossos de 5 pessoas, uma mulher idosa, 2 homens adultos, um bebê e uma pessoa cremada, cujo sexo não pôde ser confirmado. Um dos homens tinha ferimentos de espada nas costelas, sugerindo violência, possivelmente ligada a lutas políticas. Isso torna improvável que o Monte de Anfípolis era uma tumba da família real, em vez de uma teoria crescente apoiada por um artigo do Nexus Network Journal de maio de 2025, é o próprio Alexandre. Pode ter construído a tumba como um tributo ao seu companheiro mais próximo. Efistão varredura a laser do local revelar que a câmara mortuária se alinha perfeitamente, com o primeiro feixe de sol no solstício de inverno, um design vinculado ao simbolismo do sol que Alexandre adotou depois de visitar o oráculo em Siwa. O grande mistério era se alguma dessas pessoas era diretamente aparentada com Alexandre. Em janeiro de 2024, o Journal of Archaeological Science Reports publicou um estudo analisando o DNA antigo dos ossos e dentes. Nenhum dos indivíduos compartilhava DNA materno com Filipe II, Arrideu ou Alexandre IV, figuras confirmadas como enterradas em Vergina. Este foco no alinhamento cósmico liga-se ao que foi encontrado em Alexandria também. Ambos os locais, Anfípolis e Alexandria, apontam para um governante que misturou cuidadosamente religião, teatro e política. Ele criou lugares que não eram apenas túmulos, mas declarações sobre legado e luz. No entanto, o problema permanece. Nenhum desses túmulos contém o corpo de Alexandre. Mesmo em Vergina, onde uma revisão de 2025 usou raios X, estudos ósseos e análise de ferimentos para confirmar os sepultamentos reais, o padrão se mantém. A tumba 1 contém Filipe II, a tumba 2 contém Arrideu, a tumba 3 contém o jovem Alexandre IV. Alexandre o Grande ainda está desaparecido. O silêncio está ficando mais alto. No Egito, os scans de Papa Costa apontam para uma câmara oculta abaixo de camadas espessas de concreto do pós-guerra. Na Grécia, a equipe de Anfípolis continua descobrindo novos artefatos, apenas para descobrir que nenhum pertence a Alexandre. Ambas as escavações usam ferramentas de ponta, scanners de resistividade, detectores de muons, modelagem digital, simulações de alinhamento solar, mas ambas batem na mesma parede. O único homem que todos esperam encontrar não deixou nenhum rastro confirmado. Em uma palestra de 2025, na famosa Biblioteca de Alexandria, Papa Costa mostrou imagens de satélite de ambos os locais, um ponto brilhando na costa egípcia, o outro no norte da Grécia. Estamos escavando imagens espelhadas, disse ela. Uma cidade enterrou sua história sob concreto e água do mar. A outra cobriu seus segredos com mármore. E no meio está uma pergunta que nenhuma tecnologia respondeu. Até que aquela câmara em Alexandria se abra, ou até que alguém encontre uma placa de identificação escondida dentro da tumba grega, o mistério permanece dividido entre 2 países e 2 equipes, usando todas as ferramentas que possuem. Mas mesmo com cada scan, trincheira e avanço, uma pergunta se recusa a ficar enterrada. O que acontece se eles realmente o encontrarem? O impacto global de uma possível descoberta.
Se a tumba de Alexandre o Grande fosse encontrada e confirmada, não apenas atualizaria alguns livros de história, mudaria completamente a forma como entendemos o mundo antigo. Não se trata apenas de um homem que morreu há mais de 2000 anos, é sobre o que seu local de descanso final poderia revelar, como ele foi enterrado, como as pessoas o honraram e que tipos de rituais cercavam alguém visto como homem e Deus por diferentes impérios. Alexandre morreu em 323 a.C., após construir um império que se estendia da Grécia à Índia. Mas o que veio a seguir não foi apenas o colapso desse império, foi o início de um mistério que durou séculos. Sua tumba desaparecida deixou uma lacuna tão grande na história que encontrá-la hoje não apenas responderia a algumas perguntas, poderia remodelar tudo o que sabemos sobre o mundo helenístico. Os historiadores finalmente teriam evidências reais para substituir séculos de especulação. Mas este não é apenas o sonho de um historiador. O legado de Alexandre ainda tem peso no mundo de hoje. Grécia, Macedônia do Norte, Egito e até o Irã reivindicam parte de sua história. Ele é visto como um herói nacional, um símbolo de poder, até mesmo uma arma cultural. Escolas militares estudam suas táticas. Seu rosto ainda aparece em estátuas, livros didáticos e mensagens políticas. Se alguém encontrasse sua tumba e provasse isso, a discussão sobre quem detém essa descoberta seria feroz e profundamente pessoal para muitas nações. Além disso, há o lado religioso. Durante mais de 2000 anos, Alexandre o Grande conquistou o mundo, mas a própria história não conseguiu encontrá-lo. Cidades foram erguidas sobre seu passado, túmulos foram saqueados, registros desapareceram e até hoje nenhum corpo foi oficialmente identificado como sendo o dele. Sob as ruas de Alexandria e entre as colinas da Grécia, existe algo que a história insiste em esconder. Talvez um túmulo, talvez apenas vestígios, ou talvez uma verdade que nunca deveria ser revelada. Porque quando o corpo de um homem que foi tratado como um deus desaparece, a pergunta não é apenas onde ele está, mas quem se beneficiou disso. E se um dia esse túmulo for encontrado, o que mais pode vir à tona junto com ele? Aqui no Mundo Restrito, nós exploramos os mistérios que ficaram enterrados, as histórias que não aparecem nos livros e as verdades que desafiam tudo o que pensamos saber. Se você quer continuar explorando os segredos mais sombrios da história, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Você acredita que o túmulo de Alexandre o Grande ainda será encontrado? Porque alguns mistérios não querem ser descobertos.